Pessoal, olá. Nós vamos agora resolver esses exercícios dessa fase de fixação. O que muda nesses exercícios? É que agora você pode utilizar o que você quiser em termos de recursos da linguagem, formas de resolver. Tudo aquilo que a gente já aprendeu, os métodos embutidos da string, da lista, como o append, o replace, o count, o find, aquele esquema de slice, né? Você botar o colchete dois pontos, né, com os valores dentro, para pegar um pedaço de uma string ou de uma lista. Você pode usar métodos embutidos como round, sort, sum, min, max, né, todos aqueles métodos que você já aprendeu, você pode usar. E pode também usar o for, while, if, else, elif. Quer dizer, nesse exercício agora eu não estou limitando, como eu limitei nos outros exercícios, para vocês, ó, aqui não pode usar for, aqui não pode usar while, tem que usar for, tem que usar while, porque agora a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu, ok? Então, nessas três listas agora, vocês podem usar o que vocês quiserem. Vocês vão perceber, em primeiro lugar, que é uma lista razoavelmente grande de exercícios, né? Tem bastante exercícios para resolver, mas eu quero mostrar para vocês que a maioria deles é muito curta. A grande maioria deles você faz com uma única linha de código. De vez em quando vai ter um pouquinho mais longo. Mas eles, se você for fazendo vários, você vai ver que você faz um, faz outro, vai indo, rapidamente você resolve. Ok? Isso que vai fixar o conhecimento, a gente vai poder exercitar uma série de conceitos bacanas. Então eu quero resolver com vocês aqui uns dois ou três desses exercícios só para a gente ilustrar e ver como é que a gente resolve, tá? Vocês já estão percebendo que a minha tela está maximizada, ela está bem grande na tela. Eu sempre trabalho com a tela assim, ocupando toda a tela. Tem até um esquema, talvez você possa fazer um full screen aqui, um método totalmente anti V barra e tudo mais. Ó, tem o full screen aqui, ó, que seria o ideal, né? Você não vê nada que está no fundo, notificação de nada. Desative notificações, isso é o ideal. Um tamanho de fonte bom, aqui, ó, Ctrl Shift menos diminui a fonte. Ctrl Shift mais aumenta, Ctrl Shift menos não está funcionando, Ctrl Shift menos, não sei porquê, mas o Ctrl Shift mais aumenta. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Está diminuindo, mas eu posso vir aqui na aparência. Aqui está aparecendo. Ctrl Shift menos. Aqui está um tamanho bom, tá? Trabalhem com um tamanho que seja confortável para vocês. É sempre importante isso, que você não trabalhe com uma fonte muito pequena. Aqui eu acho até para vocês verem agora está pequeno, eu vou trabalhar assim, ok? Dá um F5, vê se funcionou. Se você prefere fundo branco, fundo preto, a questão de vocês, bem iluminado, uma inclinação boa, uma cadeira boa, corretamente sentado, ok? Tudo isso é importante. Se quiser botar uma música para não ouvir os barulhos da casa, bota uma musiquinha aí, né, para tapar o seu ouvido e vamos lá. O programa tem que começar assim, né, com zero aqui e a gente vai trabalhar, ok? O que, que é importante também? Eu vou resolver alguns, eu vou resolver esse soma dobro, e vou resolver o apaga e mais algum aqui, que eu, talvez o 9 na frente. Tá? Só alguns assim salteados que eu escolhi para ilustrar alguns processos aí. Tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode resolver outros. Mas vamos lá. Como é que eu faço para facilitar a minha vida aqui? Eu boto três aspas aqui, gente vai fazer o soma dobro. Então aqui eu coloco três aspas também. Embaixo do soma dobro, sempre indentado, ok, gente? Para direita aqui embaixo aqui. E aqui embaixo, antes do if aqui, ó. Aqui embaixo, eu coloco de novo três aspas para ele ficar legal. Quando eu der um F5, olha só o que acontece. Só tá o soma dobro agora como teste. O resto dos testes eu escondi, eu comentei. Tá? Isso vai ajudar a gente a ver mais facilmente os testes, fica um pouquinho mais rápido. O chato é que depois você tem que ir lá comentar e descomentar. Tá? Mas daí é uma questão de gosto. Se você preferir desse jeito, faz desse jeito. Se preferir rodar todos os testes e ficar rolando a tela ali do lado, você que decide. Ok? Então vamos resolver esse exercício aqui. O que, que esse exercício pede, gente? Soma dobra, tá aqui. Ele pede o seguinte: dados dois números inteiros, esse A e esse B, retorne a soma, né? Retorne A mais B.
Porém, se os números forem iguais, como é nesse caso aqui, ó, se o A e B forem iguais, retorne o dobro da soma, A mais B vezes 2. Então é um problema simples aí. Como é que eu resolveria isso? Fazendo o if aqui. Então eu faço assim, ó, if A diferente, vamos fazer pelo normal aqui, né? Se o A for diferente de B, o resultado, então vou até fazer um return direto aqui, né? Return A mais B. Se não, return A mais B vezes 2. Certo? O dobro, lembram? Então, entre parênteses, porque tem que somar e o resultado multiplicar. E isso aqui já deve estar funcionando. Então, vamos dar um F5 aqui. Olha lá, ó, funcionou de primeira, ok? Então, esse programa está resolvido. Eu vou ensinar um truque para vocês, para deixar isso aqui numa única linha de código. Sempre que eu tenho uma construção desse tipo, né, se alguma coisa returne isso ou atribua um valor para alguma coisa, se não atribua para outra, eu posso substituir isso aqui por um if ternário. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é um if ternário. Eu vou construir ele aqui com vocês. É só antes vou comentar essas linhas aqui, tá? Eu vou dizer assim, ó, aqui eu tenho um if ternário, ok? Então, olha só. Como é que eu construo esse if ternário? Eu vou construir, vocês ficam olhando lá em cima, ó. Return o quê? A mais B. Se o A for diferente de B, se não, return, não precisa botar, né? Return A mais B vezes 2. Então, return o quê? A mais B. Quando? Quando A for diferente de B. Se não, return A mais B vezes 2. Uma única linha. Vamos só ver agora se isso funciona. Tá ali. Então está resolvido esse problema com uma única linha. Você pode apagar esse comentário agora e está tudo funcionando. Ok? Então se eu quiser agora eu posso tirar isso aqui, ó, e está aqui a solução do meu problema com uma única linha de código. Sempre que você mexer em alguma coisa, roda só para garantir que está funcionando. Você pode ir para o próximo. Se não, você vai para o próximo, aí daqui a pouco trava e você não sabe por que foi. Então sempre saia quando estiver rodando. Ok? A maioria dos exercícios vão ser desse jeito, vão ser assim bem curtos, tá? Uma coisa que eu quero mostrar também, antes de ir para o próximo, é o seguinte, ó, se você tiver umas coisas meio feias, tipo isso aqui, ó, certo? Ó, umas coisas bem estranhas, assim, ó, uns espaços a mais, umas linhas a mais, você pode apertar a tecla Ctrl A para selecionar tudo e a tecla Ctrl Shift I. E ele vai embelezar o seu código. Vai deixar tudo bonitinho de novo. Ele dá duas linhas aqui embaixo, ele deixa uma linha aqui, ele organiza os espaços, fica lindo, né? O Ctrl Shift I é o beautify, é o embelezador do nosso código, tá? Então é bacana deixar o código bonitinho, certo? Vamos para o próximo, então. O próximo é o apaga. É esse aqui, ó, tá? Então, nós vamos lá para baixo pro apaga, desculpem. Vamos procurar o apaga lá embaixo. Tá aqui. E antes de fazer o apaga, a gente vai ter que mexer nos comentários aqui. Então eu tiro esse comentário daqui, ó. E tiro esse comentário daqui. E vou colocar o comentário de volta aqui, ó. Certo? Então, ele vai daqui de cima até aqui. Depois ele começa aqui e ele vai até o fim. Então, antes de eu começar a rodar, deixa eu só ver se funcionou. Ó, não deu certo. Ó. É isso que a gente tem que pegar. Linha 283. Tem algum errinho aqui, ó. Ó, tá aqui. Tem que ser aqui. Né? Rodamos de novo. Tá lá, bonitinho. Então, nesse caso, deu tudo vermelho, né? Mas é porque não tem nada funcionando ainda. Ok? Se vocês observarem o teste de vocês em relação ao meu,
tem uma pequena modificação. Eu acrescentei um teste aqui que é importante para a gente, tá? E eu mudei a ordem, eu botei para baixo aqui, ó, esses kitten, alguma coisa aqui, de vocês deve estar aqui no meio. Tá? Vocês podem acrescentar esse teste aqui de baixo, tem o t-kitten aqui, e o resto vai ficar igual ao de vocês. Tá? Isso é importante porque eu quero mostrar que às vezes o teu programa parece que tá certo, mas não tá, porque ele não funciona em todas as condições. Tá? Então vamos lá achar aqui o nosso programa. Cadê o apaga? Tá aqui. Então olha só, muita gente resolveu esse problema usando replace. Então o pessoal fez o seguinte: return s.replace, return s.replace, então troca o quê? Troca o caractere que está em S na posição do N por nada. Então você remove o caractere. Então, o que esse programa fala? Seja uma string S e um inteiro N, retorne uma nova string sem a posição N. Né? Então, sem aquele elemento da posição N. Ok? Então, ó, 0, 1, tira o I. 0, 1, 2, 3, 4, tira o E. E assim por diante. Então, qual é a ideia? Eu faço um replace, troco aquele caractere de S na posição N, eu uso aqui a posição, né? Por nada. E a gente vai ver que isso aqui quase funciona. Ele funciona em todos, menos em um. No caso de vocês, se vocês colocaram o meu teste a mais, menos em 2. Por que isso é importante? Porque alguém pode pensar, professor, mas aqui é porque era o T, né? Esse teste aqui era para tirar o T. E aí ele tirou os dois T's, né? Porque ele fez um replace. O replace troca todos os elementos, certo? Troca todos. Então ele foi lá e pegou os dois T's, tirou os dois T's, mas era para tirar um só. Era para ser só o segundo T. É 1, 2, 3, 4. Acho que é a posição 4 aqui. Não, 0, 1, 2, 3. São 3. Né? E eu posso usar no replace. O replace tem um atributo que seria quantas ocorrências. Eu quero trocar só a primeira ocorrência. Né? Não quero trocar todos. Também não vai funcionar, porque vai funcionar só em casos específicos. Vejam, aqui funcionou até, ó. Né? Ele tirou só o primeiro, mas aqui embaixo, ó, ele acaba tirando o primeiro aqui, ó, e não troca os dois lá. Sendo que o teste mandava obrigatoriamente tirar da posição 3, ó. 0, 1, 2, 3. Era para tirar esse T aqui, ó. Era para ser assim, né? Mas ele tirou o primeiro lá, ok? Então, replace não funciona nesse caso. Então, às vezes você está resolvendo o problema, mas sempre tenta generalizar. É importante testar e resolver os testes, mas não perca, né, de vista que você tem que fazer um programa que funcione em todas as situações. Okay? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Não é usando replace. A melhor forma aqui é usar um slice. Lembram do slice? O slice eu faço o seguinte: S na posição do início até o fim. Então, se eu quero tirar a posição N, eu posso fazer o seguinte: return S do início, né, se eu não boto nada do início, até a posição N. Então, como o slice não pega o N, né, não pega o do final, ele não vai pegar o N. E eu faço uma concatenação mais S da posição do N mais até o final. Só que aqui não pode ser o N, que tem que ser o N mais 1, porque o N tem que ficar fora. Se você fizer assim, ó, vamos até rodar, na verdade ele vai pegar exatamente as mesmas palavras originais, tá? Porque isso aqui é complemento do outro aqui, ó. Se você bota o N mais 1 aqui, você então fala o seguinte, cara, pega do começo até a posição N, menos ele, pula ele, né, N mais 1, e vai até o fim. E aí você consegue resolver esse problema em todas as situações. Então, nesse caso, nesse exercício, usar slicing, né, usar fatiamento, é a melhor forma de resolver. Ok? É a melhor forma de resolver. Tranquilo? Poderia ser um for também, ir andando, quando achou a posição N, pula ele, mas ficaria muito mais lento se você pode fazer direto assim. Ok? Vamos fazer mais um aqui, daí a gente encerra. O 9 na frente, ele é um exercício bem interessante também. Vamos de novo lá, limpar.
aqui o que a gente tinha, né? Então eu vou tirar aqui esse cara daqui, eu vou tirar esse cara daqui, né? E 9 na frente, tá aqui. Então vamos pegar daqui até aqui. Vamos rodar. Beleza? 9 na frente. Então, o que que ele quer fazer? Ele quer que seja verdadeiro. Ele quer que seja verdadeiro se pelo menos um dos 4 elementos da frente aqui, ó, é 9. Ok? Como é que eu posso fazer isso então? If nuns na posição 0 igual a 9 ou nuns na posição 1 igual a 9 ou nuns na posição 2 igual a 9 ou nuns na posição 3 igual a 9. Ah, professor, mas é muito lento, isso é muito, né? Tem um jeito melhor de fazer? Claro que tem. Mas vamos começar resolvendo. A gente começa resolvendo do jeito que a gente sabe, depois a gente melhora o código. Já tem um código rodando, já sabe que a gente resolveu, a gente entendeu o problema, e depois então a gente vai adiante. Então olha só, quase deu. Não deu num caso aqui, porque a lista não tem o elemento, né? Então esse é um problema também aqui, ó, porque eu tenho uma lista aqui que, ó, listas menores, tá vendo? Listas menores vai dar problema, com menos de 4 elementos, tá vendo? Então tem que funcionar, mas eu tenho que ver o tamanho para saber. Então o if aqui vai ficar bem complicado de fazer, tá? Só botei para a gente entender que dá para fazer em termos, mas não é a melhor forma. Qual que é a melhor forma aqui? De novo, fatiamento. Eu fatio essa lista e pego os 4 primeiros elementos dela. Como é que eu pego os 4 primeiros elementos dela? Vou fazer um return aqui para a gente entender. Ó. Return nums. Isso é algo interessante, tá? Da posição inicial até a posição 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, até a posição 3, menos ele, até a posição 4. E vamos dar um F5 aqui. Ó. Então ele pegou aqui os 4 primeiros elementos, estão vendo? Quando tem menos, ele pega quantos tem. Então o fatiamento já resolve aquele problema de ver se tem menos. Isso é bem legal. Agora o que eu tenho que fazer? Ver se o 9 está aqui dentro. Então, aqui tem 9, 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 aqui tem 9. Como é que eu posso verificar se tem 9 nesse cara? Usando o atributo in. Então, if, né, essa fatia, se 9 in essa fatia, return true. Else, return false. Então a gente consegue resolver usando o slicing e usando isso aqui. Ok? Tá lá, ó, tudo funcionando que é uma beleza. E aí você pergunta, beleza, tá pronto, professor? Quase. Eu já devo ter falado para vocês, mas vou repetir. Ó. Quando você tem um if com uma condição, se a condição é verdadeira, devolve verdadeiro. Se a condição é falsa, devolve falso. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Ó. Return, tira isso aqui e tira isso aqui. Devolva o resultado lógico. Devolva verdadeiro ou falso. Então você, rodando, tem aqui ó, o mesmo resultado. Então, de um monte de if que você poderia fazer, você resolveu aqui ó, com poucas palavras, vamos dizer assim, né? Com uma linha de código. Okay? Claro que tem que conhecer os recursos da linguagem, fatiamento, todas as coisas, mas está aí o caminho. Ok? Uma vez que você fez todos os programas, você tem que vir aqui nos testes, não pode esquecer disso. Tem que descomentar tudo que você comentou aqui de testes, porque no final tem que estar rodando tudo quando você entregar. Ok? Então tira aqui,
Se você prefere não fazer isso, não precisa, tá? Eu só faço isso para limpar um pouquinho ali a poluição. Tá aqui rodando, ó, todos os testes. E no final dá um Ctrl A, Ctrl Shift I, ele dá aquela embelezada no código. Tá? Você pode de novo rodar o F5 para garantir, tá funcionando, é só entregar. Beleza, gente? Então, bom exercício, bom trabalho para vocês.